Bom dia a você de todo o Brasil que celebra com a Canção Nova neste dia, nesta sexta-feira, os 101%. Graças a Deus, chegamos e ultrapassamos os 100%. Muito obrigado a você que faz parte da família Canção Nova e por isso celebra conosco esse dia. Bom, agora é hora de ficar informado aqui na TV Canção Nova. Hoje, dia de Todos os Santos na Igreja Católica, ao vivo, a gente vai mostrar uma festa onde as crianças se vestem como os seus santos de devoção. Domingo, começa o Enem. Vamos te ajudar a recapitular as regras para fazer o exame. E ainda, a primeira conversa da presidência da CNBB com o Papa Francisco. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Olha, hoje a igreja celebra, como eu disse, o Dia de Todos os Santos. A data religiosa motiva manifestações de devoção em várias partes do país. No interior de São Paulo, as crianças também homenageiam os santos de devoção. Vamos agora à Cachoeira Paulista, porque a Fernanda Ribeiro está ao vivo conosco para mostrar esta festa. Muito bom dia, Fernanda. Oi, André, bom dia para você, muito bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu me senti literalmente mais perto do céu aqui hoje no Instituto Canção Nova. As crianças se vestiram mesmo do seu santo de devoção, participaram de um teatro, teve desfile e nesse momento, olha só, vocês acompanham aí em casa, eles participaram também de um momento de adoração, um momento devocional muito bonito aqui com o próprio Jesus Eucarístico. Nesse momento até as crianças se despedem, do Santíssimo, que volta à capela aqui do Instituto Canção Nova. As crianças vão inclusive acompanhar esse momento muito bonito de adoração aí, mostra que o sentido aqui dessa festa de Todos os Santos está sendo cumprido aí por todas as crianças. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona tudo isso, conversando aqui com a Rafaela Oliveira, que é coordenadora de projetos aqui no colégio, né, Rafaela? Fala um pouquinho pra gente do sentido dessa festa. Bom dia. Bom dia. Essa festa ela começa desde quando eu entrei no Instituto Canção Nova. Nós vivenciamos no dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. Nós trazemos essa cultura para as nossas crianças, de evangelizar, de mostrar para ele a vida dos santos, de como ele hoje em terra eles podem trilhar este caminho para o céu, que foi o nosso intuito hoje, né? Nossa decoração está toda voltada para o céu. Nós tivemos hoje mais cedo um teatro falando sobre a vida do Monsenhor Jonas, falando sobre esse trajeto que o Monsenhor vem traçando com eles, com as nossas crianças, que é o nosso exemplo vivo, né? Nós trouxemos os tijolinhos para construir, Tiago Marcon foi construindo com as nossas crianças, trazendo as palavras-chave, que é o que nós vemos trabalhando durante todo esse ano com eles, né? Sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a simplicidade, esse cuidado que nós temos, né? Esse ano ficou muito forte, então esse intuito é para fechar mesmo o nosso ano na parte da espiritualidade. Encerramos com esse desfile, né? Que as crianças acabaram de ter, desfilar os santos de devoção. Nós trabalhamos durante as semanas com as famílias, atividades que as famílias puderam falar o porquê que escolheram esse santo, se tem alguma história relacionada. Então nós podemos adentrar um pouco a história de vida também das nossas crianças, como é em casa, como é a espiritualidade em casa, e aqueles que ainda não vivem, nós estamos levando a palavra de Deus, levando mesmo Jesus, né, que acabamos de encerrar com o Santíssimo, com essa bênção, para... Tá certo, então vai continuar a programação, ainda tem um pouquinho. Sim, temos sim. Nós vamos ter agora um lanche comunitário com as crianças que as famílias prepararam para este momento e logo após nós vamos ter as brincadeiras santas, dirigidos por uma equipe de cruzeiro. Os jovens vão estar realizando algumas brincadeiras com as nossas crianças. Tá certo, Rafaela. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Nós vemos então que Monsenhor Jonas, que está trilhando o caminho de santidade, referência para a Canção Nova, foi homenageado aqui hoje. André, com você. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns pela iniciativa, de fato. Olha, amanhã é dia de finados. São João Paulo II já dizia que o dia convida os cristãos a olharem para o céu, destino da nossa peregrinação terrena. Então, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui agora o Eduardo Galindo. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia, André. Prazer receber você aqui. Prazer Seja bem-vindo, viu? Bom, para falar exatamente sobre essa questão, né? A morte, o luto. O psicólogo, você é psicólogo, terapeuta, né? Isso. E participa conosco nesse momento. Bom, queria saber de você o seguinte: quais são os conselhos que você daria para alguém que nesse momento está vivenciando o luto? O primeiro passo é saber que isto vai passar.
né? Então, o luto, ele tem fases, tá? Então, é importante que a pessoa respeite também os seus sentimentos de tristeza, o sentimento de abandono, né? O sentimento de raiva também, tá? E depois o sentimento também de aceitação. Então, é um processo, tá bom? Se permitir sentir. Se permitir sentir. Como lidar com o medo da morte? A morte, ela nos joga realmente assim para algo também da gente pensar o sentido da nossa vida, tá? Então, o medo, ele faz parte, tá? Então, a gente não pode negar o medo, tá? Mas sabendo que isso também pode ser visto também com um olhar de esperança, tá? Então, como conseguir trabalhar a parte de esperança, né? E também o medo, ele faz parte, tá? Então, não fujamos do medo. Muito bem. Agora, sobre o que é necessário, né, para superar esse trauma da morte de uma pessoa querida, por exemplo. Primeiro, é muito importante que as pessoas também consigam elas se juntar, né? Elas conseguirem também ter esse acolhimento familiar. Quando a pessoa não consegue passar, né, por esse processo, pedir também ajuda profissional, né? Quando a pessoa ela está impedida de ter um segmento assim na sua vida também, no trabalho, né, com a família, né? Então ela não na vida, tá? Então, a morte, ela é uma dinâmica também da vida, ela também é um movimento da vida, tá? Faz parte. Então, realmente entender que isso é um processo. Muito bom. E aí, nesse dia de finados, então, é uma oportunidade, né, justamente para mergulhar nesse mistério. Sim, essa oportunidade, né, de ressignificar a vida também. Eduardo, muito obrigado Eu que pela sua agradeço. presença, sua participação. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito Aqui ao obrigado. Canção Nova Notícias. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo e a seguir a gente mostra os projetos do governo na próxima semana. Ao vivo a gente tem imagens da capital brasileira, é isso? Imagens da capital brasileira agora, do Congresso Nacional. A mínima é de 21 graus e a máxima é de 32 graus. A gente volta daqui a pouco. O presidente Jair Bolsonaro concluiu a sua viagem à Ásia e ao Oriente Médio. Foram dias de acordos comerciais em diversas áreas. Nosso correspondente em Macau, na China, faz um resumo do que foram esses dias do presidente no Oriente. Bom dia, Brasil. O presidente Jair Bolsonaro esteve de visita ao Extremo Oriente e ao Médio Oriente. No Extremo Oriente esteve no Japão e na China, e no Médio Oriente esteve nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e na Arábia Saudita. No Japão, o presidente Jair Bolsonaro esteve na entronização do novo imperador Naruhito e na China esteve reunido com o presidente da Assembleia Nacional Popular, com o primeiro-ministro Li Keqiang e com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. No Japão, o presidente Jair Bolsonaro, assim como no Brasil, esteve a promover as exportações do Brasil e também o potencial investimento estrangeiro no Brasil em áreas como infraestruturas, energias renováveis, ciência e tecnologia. Já no Extremo Oriente, nos países do Golfo, o presidente Jair Bolsonaro promoveu produtos que têm a ver com a defesa militar e também com produtos agropecuários. Recorde-se que o Catar vive neste momento um bloqueio económico, nomeadamente no que respeita a produtos agropecuários. Na China, de referir que o presidente Jair Bolsonaro ofereceu uma camiseta do Flamengo que no final do mês de novembro joga a final da Copa dos Libertadores. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias.
Olha, o presidente Bolsonaro está no Brasil de volta, né, depois desses 10 dias de viagem, está no Brasil novamente e prepara agora para comemorar os 300 dias de mandato. Na próxima segunda-feira, com o lançamento de um pacote de medidas para estimular o emprego. Vamos conversar agora ao vivo com o Ronaldo da Silva, que está na capital federal e tem as informações. Não é, Ronaldo? Bom dia para você. Olá, André, muito bom dia para você. Estamos aqui na Praça dos Três Poderes, onde nesse instante o Exército Brasileiro está fazendo um treinamento para a troca do bandeirão aqui da Praça dos Três Poderes. É uma bandeira gigante que simboliza aqui a nossa pátria e que é trocada de 3 em 3 meses. Isso vai acontecer no próximo domingo. Mas vamos lá. O presidente voltou, André, voltou com boas notícias, trazendo investimento para o Brasil, aquele cerca de 10 bilhões de dólares que a Arábia Saudita já prometeu ao Brasil e o governo brasileiro disse que vai usar como ação na infraestrutura, construção de rodovias pelo Brasil. Então, o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, trouxe boas notícias. E na semana que vem, para celebrar esses 300 dias de governo, ele quer também dar mais boas notícias para o Brasil. E o ministro Paulo Guedes preparou um pacote de estímulo ao emprego. Esse pacote é para beneficiar, por exemplo, a classe jovem que está desempregada hoje, entre os 18 e os 29 anos de idade, e também pessoas acima de 55 anos de idade. Como é que vai funcionar? O governo vai dar estímulos às empresas, diminuir, por exemplo, impostos que as empresas pagam quando contratam empregados e, dessa forma, assim, facilitar para as empresas a contratação de pessoas com essa idade, entre 18 e 29 anos, mais jovens, e também pessoas acima, a partir de 55 anos. Segundo o ministro Paulo Guedes, essa medida pode trazer um estímulo também para a economia da casa dos 20 bilhões de reais e ainda diminuir a curto prazo o desemprego em nosso país. Mas, André, uma última notícia agora é que aqui em Brasília essa semana tá difícil de acabar devido ao envolvimento do governo em algumas polêmicas. A gente acompanhou nesses últimos 3 dias a citação do nome do presidente Jair Bolsonaro no caso Marielle, e que depois foi desmentido, o caso daquele porteiro do seu condomínio no Rio de Janeiro, que o havia citado, dizendo que havia recebido um dos acusados de ter praticado o crime, recebido na portaria e que ele teria passado o interfone para Jair Bolsonaro em sua casa, e não era nada disso, já se descobriu, o Ministério Público do Rio de Janeiro já descobriu as provas de que o porteiro está mentindo, não se sabe o que vai acontecer a partir disto. O presidente ficou muito irritado, brigou, por exemplo, com o governador do Rio de Janeiro por causa disso. Segundo ele, um dos responsáveis pelo vazamento desta informação, brigou também com uma grande emissora de televisão do Brasil por ter feito a reportagem. Bom, e também ontem ainda o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, numa entrevista que a uma jornalista, hoje blogueira do YouTube, teria dito que, quando comentou essa situação no Chile, com muitas manifestações, muitas mortes, teria dito que aqui no Brasil também, se o caldo engrossasse, se a oposição, os partidos de esquerda fizessem a mesma coisa, o Brasil poderia pensar em reeditar o ato AI-5, que foi o mais terrível ato no governo, no período da ditadura militar, que naquele período foi dado superpoderes ao presidente da República, que era militar, e ele podia, inclusive, destituiu o Congresso Nacional, ficou 10 meses fechado, podia também punir opositores, partidos políticos contrários a ele, como fosse. Isto gerou uma grande repercussão aqui em Brasília, entre todos os poderes, e o presidente chegou para apaziguar as coisas, dizendo que isso jamais aconteceria, que o filho dele teria errado, e forçou o filho a pedir desculpas. Então o presidente chegou com boas notícias, mas ainda em meio a muitos conflitos, e vai ter que lidar com isso pelos próximos dias ainda. Mas vamos agora rumo à celebração dos 300 dias de governo Jair Bolsonaro, na semana que vem, com este pacote que estimula a criação de empregos. Viu, André? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Muito obrigado. Tem trabalho para o governo Bolsonaro, viu? Bom dia, ótimo final de semana para vocês aí em Brasília. Bom, neste final de semana, com o feriado, o tempo fica firme em boa parte do país, exceto na região sul. Já aqui no litoral de São Paulo, vai dar praia e a movimentação deve ser intensa. Atenção, motoristas, fiquem atentos ao trânsito. Confira agora a previsão do tempo para o dia de hoje e para o fim de semana em todo o Brasil.
No sul, o sol aparece e não chove no norte e leste do Paraná e no Rio Grande do Sul. Chove no leste de Santa Catarina. As condições para chuva e temporais com ventania voltam a aumentar durante o sábado. No domingo, pancadas de chuva na maior parte da região. No sudeste, a sexta-feira começou com sol forte na região do Vale do Paraíba, no norte, noroeste e oeste de São Paulo, mas o dia termina com pancadas de chuva. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Sábado chove já pela manhã no sul de São Paulo. No litoral do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, sol e chuva fraca. Domingo não chove no Espírito Santo. Sol e pancadas de chuva nas demais áreas da região. Novembro começa muito quente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, com previsão de temperaturas entre 36 e 40 graus. Tanto hoje quanto no fim de semana, tempo abafado em toda a região centro-oeste. Tem previsão de pancadas de chuva com raios que devem ocorrer à tarde e à noite. Na região norte, o sol predomina e não chove no Tocantins. Em Roraima e no Acre, chove a qualquer hora do dia. No sábado, chove no oeste do Amapá. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas da região. Já no domingo, dia ensolarado em Roraima com possibilidade de chuva. Hoje, uma massa de ar seco predomina e mantém o tempo firme sobre a região nordeste. A previsão se repete no sábado e no domingo chove rápido no litoral entre a Bahia e Alagoas. Depois do intervalo, a nova presidência da CNBB faz a sua primeira visita ao Papa Francisco. Agora, imagens ao vivo da capital paulista. Hoje, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. A instalação do processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu passos importantes. Parlamentares aprovaram regras para a próxima fase, inclusive audiências públicas, do inquérito liderado pelos democratas a respeito da tentativa de Trump de fazer a Ucrânia investigar um rival político. A investigação se concentra na acusação de que Trump pressionou a Ucrânia a ajudar sua campanha à reeleição em 2020. O líder americano nega. Republicanos acusam democratas de desrespeitar os direitos de Trump e de manterem o processo sigiloso demais. Se a Câmara acabar votando a favor do impeachment de Trump, desencadeará um julgamento no Senado que é controlado pelos republicanos. Trump só perderia o cargo se 2/3 dos senadores o condenassem. Nesta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu a nova presidência da CNBB. Entre os temas abordados está a centralidade do anúncio do Evangelho, a formação dos sacerdotes e o Sínodo da Amazônia. Eles foram recebidos nessa manhã pelo Papa Francisco. A Conferência Episcopal Brasileira é uma das únicas a ter anualmente um encontro com o pontífice. O presidente Dom Valmor nos falou sobre os principais temas abordados. Abordamos sobre nossa vida como bispos, o caminho de nossas igrejas particulares. Compartilhamos sobre os muitos desafios que nos pedem novas respostas e apoio mútuo. Por isso, a importância da conferência como instrumento para fortalecer a colegialidade, a comunhão, a oportunidade de falarmos sobre a formação sacerdotal inicial e permanente, os muitos desafios que experimentamos. Tivemos a oportunidade de falar de algo que é muito importante para nós, que é a tolerância zero em relação à pedofilia. Ao mesmo tempo, falamos sobre questões importantes de gestão administrativo-financeira. Portanto, comunicação, gestão e também sobre formação foram assuntos importantes.
É a primeira vez que os membros da presidência da Conferência Episcopal Brasileira, que foram eleitos em maio deste ano, se encontram com o Papa. Entre os temas, é claro, como colocar em prática o sínodo para a região panamazônica. Dom Valmor e Dom Mário participaram do sínodo e viram de perto as principais propostas e desafios a serem enfrentados nessa região. Tivemos a oportunidade, no encontro fraterno, sorridente, muito alegre, de compartilhar os desafios missionários nossos, retomar aquilo que nos põe como desafio o caminho percorrido no Sínodo para a Amazônia, olhando a nossa realidade brasileira, nossa presença como igreja, nosso relacionamento com os segmentos da sociedade. O presidente ainda destacou o carinho do Papa e o seu interesse em ouvir as propostas da nova presidência. E eu tive a oportunidade de compartilhar com o Santo Padre, sem mais centralidade da Palavra de Deus, que é o que estamos buscando no horizonte das nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora. A nossa igreja não vai ter força missionária como precisa neste momento. O Santo Padre nos deu todo o apoio, abriu novos caminhos e estamos muito felizes nesse caminho missionário. Nesta semana comemoramos os 50 anos da internet, na época chamada de ARPANET, e tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Nós conversamos com o jornalista da Rádio Vaticano, Silvonei José, para saber como a igreja tem usado esse meio de comunicação para o anúncio do Evangelho. Alô, amigos da Canção Nova. O Papa Francisco está presente com sucesso em todas as redes sociais, do Twitter ao YouTube. Em uma das suas numerosas mensagens sobre os meios de comunicação, ele explicou por que a internet é um dom de Deus. Porque ajuda a promover o diálogo e a solidariedade entre as pessoas. Francisco faz, em todo caso, uma advertência. Se, por um lado, o nosso mundo está se tornando cada vez mais pequeno, conectado e a globalização nos torna interdependentes, por outro lado, nós corremos o risco de nos isolarmos daqueles que estão próximos a nós, fechando-nos em uma esfera de informação que corresponde apenas às nossas expectativas, às nossas ideias, ou mesmo a certos interesses políticos e econômicos. Como então, pergunta o Papa, a comunicação pode estar a serviço de uma autêntica cultura do encontro? A rede digital, insiste o nosso Papa Francisco, pode ser um lugar rico em humanidade. Não uma rede de fios, mas uma rede de pessoas. No próximo domingo, 5 milhões e 100 mil candidatos farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É importante, portanto, estar atento às regras para não correr o risco de ser eliminado, nem perder a prova, o que ninguém quer. Uma das primeiras medidas é verificar o local do exame. Está disponível na página do participante e no aplicativo do Enem. Antes de entrar na sala, os estudantes receberão, um envelope porta-objetos, onde deverão guardar tudo o que não é permitido na hora da prova. Esse envelope deve ser lacrado e ficar embaixo da cadeira, até o fim da aplicação. Neste ano, se qualquer aparelho eletrônico emitir algum som durante a prova, mesmo estando dentro do envelope, o participante será eliminado. Nos 2 dias de prova, os estudantes deverão estar nos locais de aplicação antes das 13 horas, no horário de Brasília. Os portões fecham exatamente às 13 horas, à 1 da tarde. A prova só começará a ser feita às 13h30, mas quem conversar a partir das 13 horas será também eliminado. Só é possível falar com o aplicador ou o fiscal de prova. No site ou no aplicativo do Enem é possível ver as outras regras para fazer a prova. No mais, boa prova para todo mundo. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente quer agradecer a você que é sócio da Canção Nova e que contribuiu para alcançarmos juntos o 101%. Outras notícias você acompanha no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45 ou no noticias.cançãonova.com.
Um ótimo final de semana para você. Agora voltamos à Cachoeira Paulista porque tem Manhã Viva na sua televisão com a nossa querida Renata Vasconcelos. Bom dia, Renata, e até daqui a pouco, né?